Olá, bem-vindo, bem-vinda. O DNA está no ar. Eu sou Fabiana Silbor e hoje vou conversar com o presidente do Instituto Inovar, Luiz Mota. Obrigada pela sua presença e bem-vindo. Na realidade, sou eu que agradeço, é um enorme prazer estar com Fabiana Silbor no programa DNA da Rede Bandeirantes e estar passando para a comunidade como um todo o que diz respeito a um desenvolvimento sustentável, que vem a ser inovação tecnológica e atualizações técnicas na área a respeito de pesquisa de parasitas. Me conta um pouco da história, dessa trajetória do Instituto Inovar. O Instituto Inovar, na realidade, surgiu porque eu, como estudante, pesquisador de muitos anos, eu estou me aposentando. Então, eu agora, ganhando a aposentadoria, eu vou ficar como pesquisador colaborador de uma universidade, que por uma questão ética eu gostaria de não citar nomes, né? E eu tenho contato com duas federais daqui. Eu vou nessa universidade trabalhar com parte de pesquisa e voltada para mestrado e doutorado, e ao mesmo tempo vou estar dedicando totalmente, integralmente ao Instituto Inovar como presidente da instituição, passando por todos os setores, com o diretor executivo e as demais gerências. Há uma condição hoje latente que é a pesquisa, que é construída graças a determinados e guerreiros idealistas como você, professor, que sempre defendeu essa oportunidade, sendo essa uma fundamental essência de um país que quer ser desenvolvido. Todavia, a pesquisa ainda está muito a desejar pela falta de incentivos, subsídios, visão governamental, políticas públicas. O senhor acredita que vai melhorar esse cenário para a pesquisa? A sua pergunta é uma pergunta fundamental, excelente, que até me arrepia. É uma pergunta que o nosso país, infelizmente, depende de verbas federais. Não adianta nada você ser a quinta economia do país e ser a 90ª no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. Temos muito a desejar em cultura, em artes, em saúde, em ensino, em pesquisa e demais setores. Portanto, a pesquisa, queira ou não, ela depende de outros subsídios, que é o ensino, que queira ou não é uma capacitação que envolve o povão lá de baixo até aquele público de elite, a nata. E ao mesmo tempo, todo esse trabalho é um trabalho árduo que demora anos para ser feito. Mas você pode integrar, por inovação tecnológica, o ensino com a extensão. E a extensão é um trabalho que é realizado de forma comunitária, onde você, e de forma alguma, ou de hipótese alguma, você cobra da sociedade. Aí você pode fazer trabalhos comunitários com pessoas carentes, onde, usando a bioética, modelo padrão norte-americano ou europeu, você obtém dados com autorização dos pais e das representantes que vão participar, se faz uma análise estatística multivariada, que não se conhece aqui na região, e a partir disso eu posso publicar em journals internacionais que a gente chama de papers, por ser editor de 3 revistas internacionais. Professor, o senhor circulou o mundo, conhece as identidades de pesquisa e estudos em diversas áreas do planeta, participou junto com grupos e é referenciado dentro da sua área. Há de se pensar que o estudo ainda é percebido no Brasil como uma plataforma de profissionalização. Nós temos aí uma odisseia daqueles que migram para as escolas buscando uma carreira mercadológica. E, todavia, temos bons talentos que ainda não descobriram a oportunidade do estudo como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, no sentido de se posicionar intelectualmente para que a sociedade possa ter. Quando nós precisamos aqui de muitas pessoas para fazer determinadas ações, nós sempre importamos essas pessoas, essas mentes. E temos observado países que se destacaram no decorrer da história com a produção tecnológica. Como que o senhor enxerga o futuro do Brasil com esses desafios? Em primeiro lugar, eu acho que a doutrina da quadrinidade é fundamental. Significa, é uma cruz
onde você tem que ter humildade, humanidade, amar a si próprio, aí você ama o próximo para poder perdoar. A partir do momento que você tem dentro do seu coração e ama a si próprio, você consegue conectar todo o seu conhecimento adquirido durante vários anos, e por mais que existam políticas contrárias a esse processo, obviamente, da região existem aqueles que correspondem aos 10% da população e que por necessidade, às vezes acaba aderindo aos 90%. E são esses 10% que estão me dando apoio, e um grande apoio, e que nós vamos mobilizar a região como um todo. E isso vem de crenças, e que os pais não têm culpas, e são crenças que são passadas de gerações, gerações, gerações e gerações, e é onde traz às vezes um atraso, uma inadequação, termos inadequados, e que atrasa a região por 10, 20, 30, 40 anos, e outras regiões desenvolvem porque não depende de verbas do governo. Depende de verbas de multinacionais, estatais, como a USP, como a Unicamp, como a Unesp, que é de onde eu venho, que é onde eu aprendi, e que eu tenho companheiros que aqui na cidade eu ensinei todo esse procedimento, e esses projetos são montados com o intuito de humildade, generosidade, caridade, amor ao próximo, desenvolvimento cultural, ou seja, fazer em prol da humanidade. Significa gerar maldade é trazer maldade a si próprio. Fazer em prol da humanidade é você ganhar o triplo, o quádruplo, o quíntuplo. E eu tenho aliados, parceiros, apoiadores que estão entendendo muito bem a compreensão desse processo. E é um desafio latente porque esse idealismo é necessário para que a gente tenha evolução garantida, assim como a história já mostrou, aqueles que assim o fizeram é que conseguiram construir os novos degraus que mantiveram, né, a humanidade em processos evolutivos. Todavia, é um pensamento muito complicado de se manter vivo devido ao capitalismo. De uma forma materialista, estamos cada vez mais tendenciosos a ter e menos a desenvolvermos o ser. Como que o senhor conseguiu transitar de sua infância até sua fase adulta, passando por todos os seus processos de estudo, sem se contaminar, mantendo o idealismo e a coragem para reagir diante desses obstáculos? Fabiana Silva, você até me arrepia com essa pergunta. Aqui, como é que eu estou? Na realidade é uma pergunta fenomenal, não é qualquer pessoa que suporta esse tipo de coisa. Existe uma frase: se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Então eu sofri muito, e a partir do momento de uma transição de vida, onde eu decidi amar a mim mesmo e buscar parceiros para o crescimento e mostrar na forma de ajuda e auxílio, que são coisas diferentes. Ajudar é tirar lá de baixo quem não sabe nada. Auxiliar, segundo nossa amiga Eliana, é deixar a pessoa conduzir com livre-arbítrio aquilo que você ajudou sem aprendê-la. Então eu tenho pessoas onde eu ajudei e que hoje estão me auxiliando. E o Instituto Inovar é a cara. Este é o Instituto Inovar. É ensino, pesquisa, extensão, ou seja, é excelência em inovação tecnológica, onde nós agrupamos parceiros que querem o desenvolvimento sustentável regional. E, por incrível que pareça, foi com muita dor, com muito sofrimento, com muita luta, com muita desenvoltura. Não é à toa que são 43 empresas que eu passei, 16 privadas, várias universidades, vários estados, coronelismo enfrentado, coronelismo disfarçado, aquela visão fechada, para mim não existe. Quando eu digo para mim, para nossa empresa não existe. Não é para mim, é para nós, é para nossa comunidade, é para nossa região.
é para o Vale do Rio Grande, é para o Triângulo Mineiro, é para o Alto Paranaíba e como um todo para se alastrar e trazer desenvolvimento cada vez mais. Dói muito o que eu passei, mas passado é museu. E no museu existe obra de arte. E a obra de arte está lá estática para ser admirada. Eu sou, entre aspas, de forma muito humilde, o artista. Eu encarei a minha vida que eu deveria ser o artista, nessa transição de vida. E o artista, ele é dinâmico. Então ele não tem que ficar indo lá na obra e ficar admirando a obra de arte a todo tempo e a todo minuto. Ele tem que fazer outras obras de arte. Então a sociedade necessita de mim. E o que eu tenho de conhecimento é ter a maior humildade, o maior prazer de poder estar repassando, porque o público necessita. A gente sempre percebe que as pessoas têm um olhar muito focal. Muitas vezes elas são míopes, não conseguem ver a distância. A história reconheceu os visionários depois que eles se foram. E eu digo sempre que hoje é uma época em que a gente deve reconhecer os visionários nesse momento, nesse estado do agora. Porque os grandes de antigamente só foram entendidos anos, às vezes séculos depois. E hoje nós precisamos compreender as pessoas que são visionárias atualmente, para que a gente possa edificar o futuro, construindo ele agora nessa plataforma. Como compreender visionários como o senhor, como entender, já que a maior parte das pessoas só consegue enxergar localmente, sem ver de uma forma global? Outra pergunta muito interessante, porque 90% das massas depende de necessidades. E quando você depende de necessidades, você, entre aspas, você se entrega ao sistema. 10% são idealistas, que querem construir em prol da humanidade, mas 10% não tem poder de fogo contra 90%. Mas graças ao meu maior, ao nosso bom Deus, que nos carrega nos braços nos momentos difíceis da vida e nos ergue, Ele me deu força suficiente para me reunir toda a minha capacidade intelectual de anos de experiência e sofrimento e conseguir concatenar de forma estratégica, com planejamento racional, usando um desenvolvimento onde eu não ataque, onde eu não fira, onde eu não machuque, onde eu não degrade, onde eu não toque na ferida dos 90%. Ou seja, eu faço um trabalho onde um trabalho que não existe na região e que a região é carente e necessita, e muito, que existem muitas indústrias, empresas que estão irregulares, que não têm documentação dos conselhos regionais e que necessitam e estão trazendo profissionais norte-americanos, europeus e pagando em euro e dólar. Nós somos uma nação que temos que amar o Brasil, e para amar o Brasil tem que ter um profissional com muita força que de mãos dadas com os 10% a gente consegue fazer o de melhor. Sempre, é claro, haverá coisas erradas, que eu não gosto de falar erradas, eu digo inadequadas, e que com o tempo a gente aprende. Dê tempo ao tempo. O tempo é a solução, é a resolução de fatos, de momentos, de circunstâncias e de problemáticas. A você em casa, uma companhia sempre imprescindível. Sucesso e até o próximo DNA.